Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e hoje, com conteúdo de língua portuguesa, nós vamos falar um pouquinho, sabe sobre o quê? Sobre textos! Isso mesmo! E quais textos nós vamos falar? Nós vamos falar sobre texto informativo, lista, receita e também texto instrucional. Então, nós vamos falar em vários gêneros textuais na aula de hoje. Vamos conhecer alguns textos que utilizamos na vida diária? Vamos conhecer? Eu trouxe aqui para vocês um texto e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui eu trouxe uma curiosidade. Uma curiosidade sobre qual animal? Vocês já conhecem? Ah, muito bem, eu trouxe uma curiosidade sobre a anta. E eu quero saber se vocês já sabiam dessa curiosidade. A anta mexe as orelhas como os cavalos, para ouvir melhor e espantar os insetos. Ai, vocês aí de casa já sabiam dessa curiosidade? Vocês já sabiam disso? Hã? Não? Eu também não sabia. Eu fiquei sabendo agora na nossa aula. Que interessante, né? Crianças, eu já perguntei para vocês se vocês já conheciam, já ouviram falar sobre esse animal, se vocês já viram um animal como esse. Vocês já visitaram um zoológico? Vocês já viram uma anta pessoalmente? Ou vocês conheciam só por foto? Hein? Ah, eu não conheço pessoalmente uma anta. Eu conheço também só por fotos, né? E eu adorei essa curiosidade. Vocês sabem como que chama esse tipo de texto que eu trouxe aqui para vocês? Esse texto ele é chamado de texto informativo. É um texto que nos traz informação sobre determinado objeto, animal. Aqui, no nosso caso, ele trouxe para nós a informação sobre a anta, né? Então, trouxe uma curiosidade. Então, esse é um texto informativo. Aqui nós vamos fazer uma atividade de acordo com o texto anterior, o nosso texto informativo. Vamos formar outras palavras usando o mesmo som inicial. Qual som inicial? Ah, muito bem, o som inicial dessa palavra e o som inicial dessa outra palavrinha. Então, nós temos duas palavras e nós vamos escrever mais outras duas nesses espaços aqui, mais outras duas palavras que têm o mesmo som inicial. Aqui eu tenho a palavra cavalo e aqui orelhas. Então, nós vamos usar o mesmo som inicial. Qual o som inicial? Então, vamos pensar aqui, ó. Vou pegar aqui um marca-texto para a gente marcar qual o som inicial. Ó, cavalo, o som inicial da palavra cavalo é K. Muito bem. Então, nós vamos escrever mais duas palavrinhas que começam com o som inicial da palavra cavalo. E aqui, orelhas. Qual é o som inicial dessa palavra? O. Então, nós vamos escrever mais duas palavrinhas que têm esse mesmo som inicial, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar agora nas palavras. Cavalo. Qual outra palavra eu posso escrever que tem o mesmo som inicial da palavra cavalo? Aí, eu pensei em uma aqui. Casa. Essa palavra, ela possui o mesmo som inicial da palavra cavalo? Sim, então nós vamos escrever aqui, ó. Casa, cavalo. Olha o som inicial. Outra palavrinha, vamos pensar. Como que chama isso aqui, ó? Hã? Isso, cabelo. Cabelo tem o mesmo som inicial da palavra cavalo? Sim, então nós vamos escrever, ó. Cabelo. Muito bem. Então, todas essas, elas possuem o mesmo som inicial da palavra cavalo.
Aqui, orelhas. Vamos pensar em mais duas palavrinhas que têm o mesmo som inicial? Eu pensei em uma aqui. Tenho certeza que vocês gostam de comer. Sabe como chama? Ovo. Ele tem o mesmo som inicial? Tem o mesmo som inicial. Ovo. Vamos pensar em outra? Eu pensei aqui em um animal. Vocês conhecem algum animal que tem o mesmo som inicial? Isso mesmo, ovelha. Muito bem, crianças. Ovelha. Ovelha. Então aqui vocês vão observar, porque agora nós vamos fazer a leitura. Então prestem bastante atenção no som inicial das palavras. Vamos fazer a leitura aqui. Cavalo, casa, cabelo. Olha o sonzinho inicial, são todos iguais. Aqui, orelhas, ovo, ovelha. Também todos possuem o mesmo som inicial. Agora aqui eu trouxe um outro gênero textual. Qual será? Qual gênero textual será que é esse aqui, hein? Então olha aqui, deixa eu ver se vocês sabem. Aqui eu tenho um carrinho de compras. E aqui eu tenho... vamos fazer a leitura do que está escrito aqui, ó. Arroz, feijão, sal, batata, sabão, Danone, suco, sabonete. Gente, isso aqui é uma lista, não é? Não é uma lista de coisas que eu quero comprar no supermercado? Não é? Isso mesmo, crianças. Então aqui eu trouxe um gênero textual que se chama lista. Lista de compras. Aqui no nosso caso é lista de compras, mas nós podemos fazer uma lista de quê? De coisas que eu preciso comprar para um aniversário, eu posso fazer uma lista. Eu posso fazer uma lista de coisas que eu preciso comprar na papelaria. Então existem vários tipos de lista. Aqui eu trouxe a lista de compras para vocês. Observando todas essas palavras, será que nós temos aqui palavras que que começam com a mesma letra? Será que observando essa lista nós vamos encontrar? Nossa, eu já encontrei aqui, crianças. Eu vou pegar até o meu marca-texto para a gente marcar as palavras que começam com a mesma letrinha. Com A eu não tenho. Com a letra F, ó, também não tenho. E com S? Nossa, com a letra S eu tenho algumas palavrinhas aqui que começam com a mesma letrinha, ó. Suco, sabonete. Então eu tenho aqui 4 palavras que começam com a mesma letra. Qual é essa letra aqui, gente? É a letra S, muito bem. Será que nós temos aqui palavras que têm o mesmo som final igual? Palavras que rimam? Será que nós temos? Vamos pensar aqui. Crianças, eu encontrei uma que é, olha aqui, feijão, sabão. Olha, o som final é igual. O som final é igual ou parecido. Então, todas essas duas palavrinhas, elas finalizam com o ão. Deixa eu pegar aqui outra cor para marcar aqui com vocês. Então, olha aqui. Ão, ão. Então, essas duas palavrinhas aqui, ó, elas têm o mesmo som final igual. Então, eu tenho duas palavras que rimam. Olha que interessante. Então, nesta lista de compras, nós encontramos
Palavras que começam com a mesma letra, encontramos 4 palavrinhas que começam com a mesma letra, que é a letra S. E também encontramos palavras que rimam. Nós encontramos a palavra feijão e sabão. Tem o mesmo som final, ão. Palavras que rimam, ok? Então, esse aqui é o quê? A lista de compras. Outro gênero textual. Será que vocês conhecem esse gênero textual aqui? Nossa, estou vendo aqui um liquidificador, uma caixa de leite. Será que é o que eu estou pensando? Vamos ver. Vitamina de frutas. Ingredientes: 4 bananas, 2 maçãs, 1 mamão, 1 litro de leite. Modo de fazer: em um liquidificador, misture as bananas, as maçãs sem casca e o mamão. Depois, acrescente o leite e bata por 3 minutos para ficar mais cremoso. Gente, que gênero textual é esse? É o gênero textual receita. E o gênero textual receita, ele é dividido em algumas partes. Quais são essas partes? Eu tenho o quê? Os ingredientes e tenho o modo de fazer. Por quê? Porque se eu não tiver todas essas instruções, eu não vou conseguir fazer a minha receita. Então, o gênero textual receita, ele é dividido pelos ingredientes e o modo de fazer. Se eu seguir aqui direitinho como está sendo pedido na receita, vai ser um sucesso e a minha vitamina de frutas vai ser, deliciosa. Então, esse gênero textual que eu trouxe para vocês é o gênero textual receita. Vamos ajudar o João? Nossa, o que será que o João fez, crianças? Vamos pensar aqui. João recebeu um texto de instrução para montar um brinquedo. Sabe qual brinquedo é esse, crianças? É um bracelete do super-herói. Mas a pessoa que escreveu, ela esqueceu de fazer a lista dos materiais. Será que você aí de casa consegue ajudá-lo a fazer a lista dos materiais que precisam ser separados para montar esse brinquedo? Será que eu, aqui no estúdio, nós vamos conseguir ajudar o João a montar essa lista? Mas como? Como que nós vamos conseguir ajudar o João? Vamos pensar aqui, Aqui eu tenho um brinquedo reciclado com rolo de papel higiênico. Então, já aqui no início nós já sabemos qual que é o primeiro que o João vai usar? É o quê? Um rolo de papel higiênico, né? Então, nós vamos pensar aqui, braceletes de super-herói. Aqui, nós temos o passo. Quais são os passos que ele deve seguir para fazer esse brinquedo? Será que se a gente olhar só os passos, nós vamos conseguir identificar quais são os materiais usados? Eu acho que sim. Então, vamos pensar. Vamos ler o primeiro passo. Pinte os rolos de papel higiênico com uma tinta metalizada e deixe-os secar. Então, eu já fiz isso, trouxe o rolo pintadinho aqui para vocês. Olha aqui. Então, nós vamos precisar de 2 rolinhos de papel higiênico, ok? Então, esses 2 rolos de papel higiênico. Certo? Eu já trouxe eles pintadinhos. Você pode usar o que, criança? Crianças aí de casa, vocês podem usar a cor da tinta que vocês quiserem. E isso vai dar criatividade de cada um. Eu colori, né? Eu pintei os meus de amarelo. Mas existem várias outras cores que vocês podem usar para pintar. Olha aqui, nós podemos pintar de branco. Nós podemos pintar de verde, azul escuro,
azul claro, o amarelo, que foi o que eu pintei o meu rolinho, ou preto. Então, vocês podem usar a criatividade de vocês e pintar da cor que vocês preferirem, ok? Então, nós já sabemos que o João usou o quê? O rolo de papel higiênico. Então, nós temos aqui, ó, 2 rolos de papel higiênico. Segundo passo, após secar, corte uma fenda ao longo dos rolos e arredonde os cantos. Então, olha aqui. Se a gente vai cortar, então nós vamos precisar do quê? Ai, muito bem, de uma tesoura sem ponta, viu, crianças? Vamos usar uma tesoura sem ponta. Então, aqui está pedindo para a gente cortar o rolo. Uma fenda. Uma fenda é cortar o rolo daqui até lá em cima, ok? Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Vou cortar o meu rolinho. Cortei um, ele vai ficar aberto assim, ó. Certo? Então, nós vamos arredondar as pontinhas aqui, ó. Por quê? Porque eu não quero essas pontinhas. Então, nós vamos arredondar. Ok? Deixa eu finalizar aqui. Muito bem, olha aqui. Vai ficar com as pontas redondinhas. Deixa eu fazer aqui no meu outro rolinho. Ai, crianças, vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer vários braceletes, um diferente do outro. Agora nós já vamos fazer a leitura do terceiro passo, tá? Já estou finalizando aqui, ó, finalizei. Fiz os meus 2 rolinhos do jeito que estava pedindo aqui nas instruções. E também o terceiro passo, para finalizar, adicione alguns detalhes, como adesivos ou enfeites em EVA. Então, você pode adicionar os adesivos, você pode colocar alguns enfeites de EVA. Essa parte é com você. Você pode enfeitar, decorar o seu bracelete da forma que você quiser. Aqui eu trouxe uma cola, porque se você vai usar EVA, se você vai usar um adesivo ou alguma outra coisa, você precisa de uma cola para colar, né? Então aqui nas instruções, então nas instruções eu consigo identificar o que eu vou usar. Ali falou para recortar, então eu sei que eu vou precisar da tesoura. Se era para pintar o rolinho, eu vou usar a tinta e vou usar também o quê? O meu pincel, porque eu preciso do pincel para pintar, certo? Então, nós vamos usar isso, crianças. Aqui eu trouxe 2 estrelinhas, é onde eu vou decorar o meu bracelete. Então, eu vou colar essas 2 estrelinhas aqui na frente, ó. Mas, igual eu falei com vocês, vocês podem fazer da forma que vocês preferirem. Eu vou colar 2 estrelinhas, um em cada bracelete, e vou decorar o meu dessa forma. Crianças, para decorar, vocês também podem usar, sabe aquelas colas com glitter? Toda linda. Olha aqui, eu trouxe algumas para vocês verem. Eu tenho azul, dourado, vermelho e verde. Então, eu tenho essas aqui. Vocês também podem usar para decorar, tá? Então, como que vocês vão usar aqui o bracelete, ó? Depois de colado, de feito, vocês vão usar o bracelete da maneira que vocês quiserem. Olha aqui que interessante, crianças. Então, o meu bracelete, ele ficou parecendo com a Mulher Maravilha, não ficou? Amarelo e a estrelinha vermelha. O meu bracelete ficou igualzinho da Mulher Maravilha, mas vocês podem inventar e fazer da forma que vocês quiserem. Primeira coisa agora, nós vamos escrever a lista dos materiais que nós usamos para confeccionar esse bracelete. Então, vamos lá. Ó, lista dos materiais usados para a montagem do brinquedo. Então, o que nós usamos, crianças? Primeiro foi o quê? O rolo, né? Os rolos de papel higiênico. Quantos rolos? 2, isso mesmo. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Opa, deixa eu só pegar o pincel. Vou apagar esse. Vou pegar o meu pincel fino. Então, 2 rolos. 2 rolos
De que, crianças? De papel higiênico. Papel higiênico. Então, foi o que nós usamos primeiro, certo? Então, vamos lá finalizar aqui. Higiênico. Primeiro. E depois, o que nós usamos? A tinta. Então, nós usamos a tinta para pintar o rolo, certo? E depois, o que nós usamos? A tesoura para recortar. Tesoura. E depois, crianças? Nós usamos a cola. Nós usamos o pincel também, né, crianças? Vamos escrever o pincel antes que nós... Porque senão nós vamos esquecer. Pincel. Nós usamos o pincel para pintar. Usamos também a cola. O que mais que nós usamos? Os adesivos, na verdade, nós não usamos, mas nós vamos colocar porque vocês podem o quê? Usar para decorar. Usar adesivos. Ou vocês podem decorar da forma que vocês quiserem com EVA. Ok, crianças? Então, aqui nós conseguimos ajudar o João a montar a sua lista. Olha aqui, 2 rolos de papel higiênico, tinta, tesoura, pincel, cola, adesivos e o EVA. Olha que interessante. Então, só da gente fazer a leitura aqui dos passos de como fazer um bracelete, nós já conseguimos identificar os materiais, né? Então, aqui foi o quê? O que nós fizemos? Um bracelete de super-herói com reciclado, né? Com os rolinhos de papel higiênico. Ok? Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, que vocês podem enfeitar, decorar dessa forma, da forma que vocês quiserem. Por isso que eu falei, use a criatividade de vocês. O que aprendemos na aula de hoje, crianças? Na aula de hoje nós aprendemos o quê? Os gêneros textuais. Quais gêneros textuais? O texto informativo, a lista de compras, uma receita e o texto instrucional, que foi o texto que para confeccionar o nosso bracelete. Crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi bem divertida, não foi? Então, ó, um grande beijo para vocês, um grande abraço. Espero vocês para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau, crianças!